Êxodo capítulo 20. Vamos ler, irmãos, a partir do primeiro verso. Diz a palavra do Senhor. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da trombeta e o monte fumegando, e o povo vendo isso retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco que ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridão onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vós tendes visto que dos céus eu falei convosco. Não fareis outros deuses comigo, deuses de prata, deuses de ouro. Não fareis para vós. Um altar de terra me farás, sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, as tuas vacas, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas? Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Também não subirás ao meu altar por degraus, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Amém. Vamos orar. Ó Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor, que houvermos diante do Senhor neste momento. E nos conceda graça, pedimos, Senhor Deus Todo-Poderoso, para estudarmos os 10 mandamentos. Que privilégio, que alegria, e que o Senhor nos instrua, nos dirija e nos edifique o nosso coração para que entendamos a sua vontade para o nosso viver diário, para que o teu nome seja glorificado, para que te amemos, te honremos, te glorifiquemos cada vez mais. O Senhor Jesus, por obra do seu Espírito Santo. Oramos, Senhor, seja glorificado em nossa vida, assim seja, em Cristo. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, hoje, pela misericórdia do nosso Deus, nós vamos começar a estudar os 10 mandamentos. Eu queria convidar vocês, antes disso, para nós lermos bem rapidamente a lição 33 e 34 do Catecismo Ortodoxo, que vocês têm aí a apostila, né? Quem não tiver ainda, você ouça. A lição 33 diz assim: Pergunta 92. Se fomos libertos da nossa miséria somente pela graça de Deus, através de Cristo, sem nenhum mérito nosso, por que então devemos praticar boas obras? Resposta: porque Cristo, tendo nos redimido pelo seu sangue,
também nos renova pelo seu Espírito a sua imagem, para que com toda a nossa vida mostremos-nos gratos a Deus por seus benefícios e para que Ele seja louvado por nós. Além disso, devemos fazer boas obras para que tenhamos certeza da nossa fé através dos seus frutos e para que pelo nosso viver piedoso possamos ganhar nosso próximo para Cristo. Pergunta 93. Aqueles que não se convertem a Deus e nem renunciam aos seus caminhos de ingratidão e impenitência, podem ser salvos? Resposta: não, de modo algum. A Escritura nos diz que nenhum impuro, idólatra, adúltero, ladrão, avarento, bêbado, caluniador, roubador ou algo semelhante herdará o reino de Deus. Pergunta 94, que já na lição 34. Em que consiste o verdadeiro arrependimento ou conversão do homem? Resposta: consiste em duas coisas: a morte da velha natureza e a ressurreição da nova natureza. Pergunta 95. O que é a morte da velha natureza? Resposta: é um verdadeiro arrependimento pelos nossos pecados, de modo que venhamos cada vez mais a odiá-los e fugir deles. Pergunta 96. O que é a ressurreição da nova natureza? É alegria em Deus, de todo o coração por Cristo, e o deleite em viver segundo a vontade de Deus em todas as boas obras. Mas o que são boas obras? Resposta. Pergunta 97, né? Resposta: são somente aquelas obras que são feitas em verdadeira fé, em conformidade com a lei de Deus e para a glória dele, e não aquelas que se baseiam no que achamos ser certo ou na tradição dos homens. Meus irmãos, hoje nós vamos começar a estudar a lição 35, que ela junto com as outras que virão, é uma exposição do Catecismo Ortodoxo desses mandamentos que eu li com vocês hoje aqui, do capítulo 10 de Êxodo, os conhecidos, né? Muito famosos 10 mandamentos. E essas duas lições, 33 e 34, elas são uma introdução à vida santa, à vida piedosa. Vocês lembram que o catecismo ele é dividido em 3 partes. Primeiro, a nossa miséria, que é o nosso pecado e a nossa condenação ao inferno. Segundo, e a total impossibilidade de nós nos livrarmos dessa miséria. Segundo, a nossa salvação por pura graça, redimidos no Senhor Jesus Cristo. Ele veio, se tornou homem aqui, e nós então fomos salvos nele, e nós passamos aqui vários domingos, várias lições estudando o credo apostólico, que é uma sistematização assim, e resumida, na verdade, desse evangelho bendito, que nós devemos crer nele para essa nossa salvação. Basicamente é que nós somos pecadores, mas Cristo veio, assumiu os nossos pecados, viveu uma vida santa como homem e morreu por nós, e como ele é Deus homem, o sacrifício dele tem valor eterno, infinito. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, que se arrependem dos seus pecados, são lavados, são justificados, recebem o Espírito Santo e a partir de então são santificados, né? E aí nós vimos aqui a terceira parte do catecismo é a gratidão. Então nós temos miséria, salvação, gratidão. São essas 3 palavras-chave, digamos assim, de todo o catecismo, baseado na carta aos Romanos, né, que se divide assim: miséria, salvação e gratidão. Essa gratidão, portanto, irmãos, é uma resposta à salvação. Nós passamos a amar tanto a Deus, sermos tão gratos a Deus, que a nossa alegria realmente é viver agora, não mais como antes, porque antes nós éramos desobedientes, rebeldes, ofendíamos a Deus, não estávamos nem preocupados com isso. Para nós era normal, nós odiávamos a Deus, mas agora não. Agora nós amamos ao Senhor e somos chamados para viver em honra e glória ao seu nome, em obediência e gratidão. Nós vimos aqui que, já que nós fomos salvos pela graça, alguém poderia perguntar, por que temos que praticar boas obras? Já não fomos salvos? Mas aqui está a questão. O catecismo diz que nós fomos sim salvos pela graça, redimidos, mas essa graça, nós recebemos o Espírito Santo, nós somos lavados pelo sangue de Jesus, e tendo recebido o Espírito Santo e tendo sido lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, nós somos agora chamados para uma vida santa, uma vida nova, uma vida diferente, uma vida de boas obras.
não é simplesmente o perdão e a justificação, mas nós também entramos no processo de santificação, nos mostrando gratos a Deus por tudo que Ele operou na nossa vida. Essa graça não é uma graça apenas que nos livra da culpa, da condenação, mas nos livra do poder também do pecado, né? E nos leva a sermos gratos a Deus, a vivermos para louvá-lo. Toda a nossa vida, todo o nosso desejo a partir de então é agradar a Deus, que antes nós não fazíamos isso, nós queríamos agradar a nós mesmos, mas agora nós queremos agradar a Deus e continuamos, na verdade, a agradar a nós mesmos, irmão, porque o nosso agrado é agradar a Deus. Inclusive aqui, uma das perguntas da lição 34 diz que a ressurreição da nova natureza, a pergunta 96, a resposta diz, é alegria em Deus, de todo o coração, por Cristo. É um deleite em viver segundo a vontade de Deus em todas as boas obras. Então, irmãos, ser cristão e ser obediente não é um sacrifício. Eu tenho que fazer isso porque senão eu vou para o inferno. Não é isso. Eu me alegro em fazer isso porque eu já fui livre do inferno. Jesus já me salvou. E eu amo ao Senhor e eu quero viver para a honra, para a glória do seu nome santo. Eu já amo ao Senhor, eu criei nele, eu me arrependi dos meus pecados, meu desejo é agradá-lo. E quanto à minha salvação, eu não vou ser salvo pelas obras, eu já fui salvo pela graça de Deus, mas essa salvação, eu passo como diz lá a pergunta também, 92, que eu passo a ter certeza na medida que eu vejo os frutos, com uma árvore que eu vejo e que eu sei que aquela árvore é de uma determinada espécie pelo fruto dela. Então, assim, se eu estou vivendo uma vida santa, se eu amo o Senhor, se eu me alegro no Senhor, evidentemente que aquilo é uma demonstração de que eu nasci de novo, de que eu tenho uma nova natureza. Se eu me alegro no Senhor, é uma demonstração de que eu sou do Senhor. Não falamos aqui de perfeição, mas falamos de santificação. E a santificação é um processo, é um aperfeiçoamento. A pessoa vai crescendo e se fortalecendo cada vez mais. Irmãos, eu tenho que falar ainda mais duas coisas aqui antes de nós entrarmos na lição. Essa lição ela é grande, eu tenho quase certeza que eu não vou concluir hoje. Na verdade, ela é uma introdução, essa lição ela é uma introdução aos 10 mandamentos e ela já é um estudo do primeiro mandamento. Então, provavelmente nós vamos ficar ainda na introdução, né? E semana que vem nós vamos falar da parte que trata do primeiro mandamento. Mas eu ainda queria dizer duas coisas para vocês aqui. Duas coisas que envolvem a vida piedosa. O que é uma vida de gratidão, basicamente? É uma vida piedosa. E o que é uma vida piedosa? Nós podemos definir uma vida piedosa com a vida de um homem lá do Antigo Testamento, que eu queria ler com vocês. Vocês estão em Êxodo, né? Só vocês voltarem um pouquinho na sua Bíblia para o capítulo 5 de Êxodo. Queria colocar a vida piedosa com este grande exemplo aqui do capítulo 5 de Êxodo. Eu falei Êxodo? Não, é Gênesis, desculpa. Gênesis, perdão. Capítulo 5 de Gênesis. Diz a palavra de Deus. Vamos ler a partir do versículo 18, tá? Gênesis 5, 18. E viveu Jered 162 anos e gerou Enoque. E viveu Jered depois que gerou Enoque 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jered 962 anos e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Todos aqui morreram, né? Pouquíssimos homens na Bíblia não morreram.
E entre esses está Enoque. E isso é um símbolo para nós. Por quê? Porque Enoque foi aquele que a vida dele neste mundo de pecado e de morte foi definida assim, da forma mais bela possível. Enoque andou com Deus. Né? Irmãos, isso aqui é tão significativo, é tão importante, porque o que significa Enoque andar com Deus? Que Enoque andava consciente de que Deus estava presente, né? Corandel, Deus está presente, Deus ele está me olhando, tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu pratico, e eu ando de tal forma que eu quero agradá-lo em tudo. A piedade, o que é? É andar com Deus, é andar na presença de Deus, é viver de tal forma que o Senhor seja honrado, seja glorificado, se agrade no meu andar, é andar conforme Ele quer. É claro que esse andar neste mundo, e nem Enoque conseguiu viver no andar perfeito, mas a vida de Enoque, todo o caminhar dele tinha esse foco, tinha esse pensamento, esse propósito, andar com Deus, andar para Deus. E ele vivia então entre as pessoas deste mundo que não andavam com Deus, né? Como alguém que anda com Deus. Ele não vivia para o mundo, ele vivia para Deus. Isso tornou Enoque um símbolo. Enoque não morreu, Enoque foi levado para a glória, para estar com Deus, e não experimentou a morte como um símbolo de alguém que anda com Deus e de que vive para sempre, e de que a morte não tem vitória sobre ele. Qual é o salário do pecado, irmãos? A morte, mas Jesus nos salvou. Enoque foi salvo por Jesus também, como todos os santos do Antigo Testamento. E ele então, sendo esse homem que andava com Deus, ele viveu para a eternidade, e ele foi levado, como diz aqui no versículo 24, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Ele foi levado como símbolo para todos nós, de uma vida piedosa, que vive para Deus e que vive como peregrino, que não constrói casas neste mundo, mas está só de passagem, vivendo para a glória de Deus, e que o desejo dele é ir morar com Deus. Enoque andava tanto com Deus, queria tanto morar com Deus, que Deus já o levou para que ele ficasse com ele para sempre, né? Então é isso que é a vida cristã, é uma vida piedosa. Aí vocês vão dizer assim: pastor, será que essa vida nos torna alienados, nos torna indiferentes com este mundo e nos torna improdutivos? Muito ao contrário, essa vida nos torna altamente produtivos aqui, porque vivendo para a eternidade nós encontramos o nosso verdadeiro propósito de vida, que não é viver para o mundo. Os homens, eles adoram, nós vamos estudar isso no primeiro mandamento, eles não vivem para Deus, eles vivem para um ídolo. Vivendo para um ídolo, eles tratam as coisas como deuses, e eles então prejudicam a si, prejudicam os outros seres humanos, e eles prejudicam as próprias coisas, porque eles vivem num sonho, numa irrealidade. Eles não conseguem ser benéficos, porque nós só podemos ser benéficos, como nós vamos aprender nos 10 mandamentos, quando nós servimos a Deus. A vida para a eternidade é uma vida ativa, cheia de frutos, cheia de benefícios aqui nesse mundo. Realmente, um homem benéfico é um homem que vive para Deus. Aliás, eu queria até aproveitar para anunciar a vocês, no mês de janeiro, de vez em quando eu faço uma parada nas exposições, nos estudos, e eu tiro para tratar de um tema, né? E no mês de janeiro, em todos os estudos dos domingos, de manhã e à noite, nós vamos falar da prática do bem. Então, eu já estou aqui anunciando para os irmãos, né? Em janeiro, se Deus assim permitir. Mas voltando aqui, meus irmãos, então, ele andou com Deus e ele foi morar com Deus. Uma vida piedosa é uma vida conforme Enoque, uma vida que anda diante de Deus, que anda para agradar a Deus, que teme ao Senhor, que ama ao Senhor, que o desejo dele é agradar em tudo ao Senhor. Essa vida piedosa, conforme nós vamos estudar aqui no nosso catecismo, ela tem duas partes
importantes. É uma vida, primeiro, de obediência e é uma vida de oração, né? Uma vida que obedece a Deus, que obedece os mandamentos, mas é uma vida também de oração. Se você vir uma pessoa piedosa, realmente piedosa, ele não é exibido, muito ao contrário. Ele é uma pessoa que, exatamente o oposto da exibição, ele é uma pessoa discreta, a pessoa mais discreta do mundo. É uma pessoa que não quer holofote, que não quer que olhem para ela, porque ela vive para Deus, ela quer que Deus seja honrado, que Deus seja glorificado, que ela desapareça. Lembra de João Batista? O que importa é que ele cresça e que eu diminua. É uma pessoa que Deus é glorificado, o que aparece na vida dela é Deus. Mas por quê, irmãos? Porque ela é uma pessoa que vive com Deus, é uma pessoa que está perto de Deus, é uma pessoa que caminha com Deus, então de maneira que Deus resplandece na vida dela. Ela é uma pessoa que vive de acordo com os mandamentos de Deus. A palavra de Deus, a vontade de Deus é que controla a vida dela. Não é mais a vontade dela, da sua carne, do seu pecado, ou a vontade dos homens, mas é a vontade de Deus. De maneira que Deus, não é que ela queira mostrar isso, mas é que de forma natural, com uma árvore que produz fruto, essa pessoa começa a exibir a glória de Deus e a, digamos assim, exalar, né, o perfume do Evangelho. As pessoas percebem o perfume da santidade, a conviverem com ela, conversarem com ela. Essa pessoa é uma pessoa que então experimenta e vive em obediência ao Senhor. Ela não é perfeita, ela tem pecados. Quem convive com ela também sabe que ela é uma pecadora e que ela luta contra os seus pecados e que ela tem as suas fraquezas. E ela é uma pessoa que ora. Por quê? Porque ela é uma pessoa que ama a Deus e quer estar perto de Deus. Quando nós amamos uma pessoa, não queremos estar longe da pessoa, né? Então nós queremos estar próximo à pessoa, em comunhão com essa pessoa. Então é uma pessoa que ora. O Senhor Jesus Cristo, nós temos, antes de falar o que eu ia falar, primeiro, nós temos os 10 mandamentos, que é a expressão do caráter e da vontade de Deus, no Antigo Testamento, e que não é de forma alguma, meus irmãos, quero deixar isso bem claro, negado em nada no Novo Testamento, porque é a lei de Deus, é a lei moral de Deus, é a expressão de Deus para um povo santo e piedoso, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E temos também no Novo Testamento a oração ensinada pelo próprio Jesus, que é a oração do Pai Nosso, chamada, né, oração do Pai Nosso, e que é uma oração que nos dá um modelo de oração. Foi ensinado pelo próprio Jesus. Uma pessoa que anda nos mandamentos, pessoa piedosa é uma pessoa, tanto que ela anda nos mandamentos de Deus, porque ela quer agradar a Deus, e Deus não nos deixa nas trevas, mas Ele mostra para nós qual é a sua vontade, e é uma pessoa, portanto, que obedece os mandamentos de Deus, mas é uma pessoa que ora, que quer estar perto de Deus, que quer buscar o Senhor, que clama, que suplica a Ele, e, portanto, essa pessoa vai orar de acordo com a oração do Pai Nosso. Porque o Senhor deixou princípios lá para que nós oremos, para que nós tenhamos uma vida de oração. Eu queria, meus irmãos, deixar para vocês a seguinte exortação. Aproveitem esses estudos. Procurem não perder nenhum desses estudos. E orem muito por mim, como que vai ministrar, né? Orem por vocês, orem por nós. Por quê? Porque, na verdade, nós só temos um mestre. Os pastores, os ministros da palavra, eles só são instrumentos frágeis, fracos, pecadores, como todos nós, né? Mas que o Senhor, o Espírito Santo, nos instrua, nos ensine e nos mostre, irmãos, o que é viver piedosamente. Eu queria que você orasse por isso, queria que você se comprometesse diante do Senhor a não perder esses estudos, né? E com oração sincera, com desejo sincero de que, Senhor, me ensina que eu entenda cada vez melhor o que é uma vida piedosa. Nós vamos fazer o estudo agora, baseado aqui no catecismo, mas eu tenho um plano de nós estudarmos ainda os 10 mandamentos de forma ainda muito mais detalhada, mas isso no futuro, em que nós vamos tirar para estudar os 10 mandamentos, provavelmente nos cultos da noite, fazer uma exposição bem detalhada dos 10 mandamentos. Talvez levemos até um ano nisso, né, nesse estudo. Mas agora nós vamos já fazer como que uma introdução
a esse estudo futuro, estudando aqui pelo Catecismo. Não são assim tantas lições, né? Mas são lições importantes. E quero já dizer para vocês também que não sei se vou conseguir fazer uma lição por domingo, mas nós vamos esforçar, né, para isso. Então vamos começar, meus irmãos. Fique aí aberta seu livro sobre os 10 mandamentos, lição 35. A primeira pergunta: o que é a lei de Deus? Um detalhe é que nós estamos falando de gratidão. A gratidão, ela tem a ver com obedecer à lei de Deus. Se eu sou grato ao Senhor, eu quero saber qual é a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor está na sua lei. Mas o que é a lei de Deus? Resposta: o decálogo, ou os 10 mandamentos. Eu já li com vocês Êxodo 20. Eu vou pedir para vocês depois, na casa de vocês, que vocês lerem Deuteronômio 5, que é uma repetição do Êxodo 20, com alguns poucos acréscimos, né? Mas nós temos que a lei de Deus são os 10 mandamentos. Antes de olharmos para a continuação da resposta, porque tudo isso aqui é uma resposta só, que vocês têm aí adiante, né? A lei de Deus implica em Deus determinar, como própria expressão, né, lei. Quando nós pensamos assim, lei, uma lei é baixada por decreto presidencial, vamos dizer, né, decreto presidencial, ou uma lei que o legislativo ele vota e aprova. Nós sabemos o que significa. A partir daquele momento que aquela lei entra em vigor, aquela lei ela passa a determinar a atitude das pessoas com relação àquele ponto específico que a lei trata, de forma que você só tem uma opção, é cumprir a lei. Você sendo um cidadão, você tem que cumprir aquela lei. Se você não cumprir aquela lei, você estará então, evidentemente, desobedecendo, e você terá penalidade, você terá consequência na sua vida de não obedecer aquela lei. Nós pensamos então lei como uma expressão da vontade, uma determinação de uma autoridade para nós. Com relação a Deus, irmãos, algo semelhante acontece aqui. Deus ele tem uma vontade. Deus ele não nos deixou, olha, façam o que vocês quiserem ou tentem encontrar minha vontade por vocês mesmos, nos deixando assim às cegas. Deus não disse só façam a minha vontade e procure descobrir de algum meio a minha vontade. Deus não fez isso. Deus nem nos disse assim para nós buscarmos em qualquer lugar a vontade dele, tampouco também nos disse para nós não fazermos a vontade dele e vivemos como nós quisermos. Não. Deus disse, faço a minha vontade. Toda a Bíblia é um mandamento, é uma ordenança para que nós façamos a vontade dele, e toda a Bíblia também é uma expressão da vontade dele. Porém, meus irmãos, nós temos alguns textos das Escrituras que apresentam a vontade de Deus de forma bem clara, que são textos, vamos dizer assim, base, fundamentais, quando nós pensamos em o que é a vontade de Deus para a minha vida. Vocês que estão aqui nessa manhã, com certeza vocês como cristãos já fizeram essa pergunta: o que Deus quer que eu faça? Qual é a profissão que Deus quer que eu exerça? Com quem Deus quer que eu case? Como é que Deus quer que eu trate o meu dinheiro? O que eu tenho que decidir aqui na minha vida, né? Enfim, são as decisões umas muito importantes, outras mais simplesinhas do dia a dia, mas sempre nós estamos como pessoas piedosas, lembra? Querendo agradar a Deus. Onde é que está a vontade de Deus? Está na sua lei. E onde é que está a sua lei? Está no decálogo, está nos 10 mandamentos. São 10 mandamentos bem claros, bem inconfundíveis, que nós temos de Deus e que Deus diz assim: esta é a minha vontade para a sua vida. A partir destes mandamentos, nós vamos viver e nós vamos aplicar as mais diversas circunstâncias do viver diário
que nada vai escapar aos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles são totalmente abrangentes, eles vão abranger, vão incluir toda a nossa vida, sem exceção. De forma que, inclusive isso aqui que eu vou fazer para vocês, com quem eu vou casar, o que eu vou trabalhar, o que eu vou fazer disso, daquilo da minha vida, tudo isso, os 10 mandamentos, eles têm ali a sua ordem dada por Deus. De que maneira, pastor? Não é que Deus, ele vai dar um sonho para você, dizer, olha, exerce essa profissão, faça isso, faça aquilo, não. Mas os 10 mandamentos, eles vão dar a base para você tomar uma decisão correta nas mais diferentes circunstâncias da sua vida, que se exigem decisões, desde as mais simples até as mais complexas, mais importantes, né? Então, meus irmãos, aqui está. Quero deixar bem claro para vocês que o Senhor Deus não deixou-nos às cegas, mas Ele nos disse qual é a sua vontade. Vamos então agora ver quais são os mandamentos. Mas eu queria fazer um pedido para vocês. Eu vou fazer aqui uma pergunta, não responda para mim, tá bom? Responda para você mesmo. Quero fazer uma pergunta para você. Você sabe de qual os 10 mandamentos? Não responda para mim. Sim ou não? Se não, quero lhe fazer um pedido. Tá bom? Eu quero lhe fazer que nesta semana você decore os 10 mandamentos. Tá bom? Não vou cobrar isso de ninguém. Não vai ter prova, não vai ter nada disso, mas isso é para a sua consciência. É para você diante de Deus. Você não vai poder obedecer à vontade de Deus se você nem sabe qual é. Não é verdade? Então, a primeira coisa, se você quer viver uma vida piedosa, a primeira coisa que você tem que fazer é: eu vou decorar os 10 mandamentos. Eu vou decorar os mandamentos assim, básicos, né? Aquilo que diretamente eles estão me ensinando. E aqui nós temos alistado na nossa lição os 10 mandamentos. Vamos ver aí quais são? O primeiro mandamento, qual é, meus irmãos? Não terás outros deuses diante de mim. Eu vou lendo aqui, depois eu vou fazer um resumozinho deles, tá bom? Mas bora lá. Primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Isso tudo está lá em Êxodo. Esse é o primeiro mandamento. Segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás a toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem teu filho, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Quinto mandamento. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sexto mandamento. Não matarás. Sétimo mandamento. Não adulterarás. Oitavo mandamento. Não furtarás. Nono mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Esses são os 10 mandamentos. Irmãos, eu estou pedindo para vocês, não é para decorar
todo o texto. Decorar todo o texto, melhor ainda, tá bom? Estou dizendo que é errado, não. Mas o princípio, vamos dizer assim, a essência de cada mandamento que eu vou tratar agora. Qual é o primeiro? Não ter outro Deus, além do Senhor. Qual é o segundo? Não fazer imagem de escultura. Qual é o terceiro? Não tomar o nome de Deus em vão. Qual é o quarto? Guardar o sábado, ou o dia do Senhor. Qual é o quinto? Honrar pai e mãe. O sexto, não matar. Oitavo, sétimo, não adulterar. Oitavo, não furtar. Nono, não dar falso testemunho sobre o próximo. E o décimo, não cobiçar o que é do próximo. É isso. A essência. Decorem isso, tá bom? Não vou cobrar de vocês. Nosso papel aqui não é trazer constrangimento, nada disso. Mas é que diante de Deus, diante da sua consciência, quero deixar bem claro, irmãos, que você não vai poder obedecer a Deus sem saber isso aqui. Então, decore essa lista, esses 10 mandamentos, essas 10 palavras, e você vai começar, então, a entender realmente melhor a vontade do Senhor para a sua vida. Vamos para a pergunta 99. Esses são os 10 mandamentos. Essa é a lei de Deus. Pergunta 99 diz assim, vamos ler agora. Como são divididos esses mandamentos? Resposta, em 2 tábuas. A primeira tábua contém 4 mandamentos, os quais nos ensinam como deve ser a nossa relação com Deus. A segunda contém 6 mandamentos, os quais nos ensinam os nossos deveres em relação ao nosso próximo. E aqui nós temos que ler, evidentemente, Mateus 22, 37. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Mateus 22, 37. Vamos ler do 37 ao 39. Assim a palavra do Senhor. Vamos ler 36 adiante. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? O doutor da lei perguntou isso para Jesus. E Jesus respondeu assim, versículo 37. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, esse texto do verso 37, Jesus tirou lá de Deuteronômio 6. Né? Então, o que Jesus Cristo fez aqui? O Senhor Jesus Cristo diz, qual é o grande mandamento? O grande mandamento é amar o Senhor Deus, todo o coração, alma e entendimento. Este é o primeiro, é o grande. Mas tem um segundo semelhante a ele, que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o Senhor Jesus Cristo dividiu a vontade de Deus, a lei de Deus, o Senhor Deus dividiu nesses 2 mandamentos: amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Primeira parte da lei de Deus, da vontade de Deus para a nossa vida, amar ao Senhor. E qual é a segunda parte? Amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Observe que a nosso catecismo diz, eles são divididos em 2 partes. Isso mostra que a lei de Deus, ela está como que unida, ela é uma unidade composta de 2 partes, né? Então, ela está unida, ela está entrelaçada, essas 2 partes, de forma que uma leva a outra. Que se eu tenho uma, necessariamente eu teria outra. Eu não posso obedecer à lei de Deus sem perceber que
quando eu faço uma parte, eu estou fazendo também a outra. Eu necessariamente farei a outra. Nós temos, então, quando nós olhamos para os 10 mandamentos, volte agora os seus olhos para a pergunta anterior, que nós vimos os 10 mandamentos. Nós temos uma tábua que diz respeito a Deus, a amar a Deus, que é isso que o Senhor Jesus Cristo falou, e amá-lo com todo o nosso coração, entendimento e assim por diante. E a segunda tábua de respeito ao próximo. A primeira tábua, a nossa relação com Deus, e a segunda tábua, nossa relação com o próximo. Quais são os mandamentos que de respeito a Deus, primeiramente? São 4. Né? 4. Talvez os irmãos todos já saibam disso, mas é importante que eu explique. Pode ser que algum irmão ainda não tenha esse conhecimento. Temos 4 mandamentos em relação a Deus. Quais são? Primeiro, não ter outro Deus. Segundo, não fazer imagem de escultura. Terceiro, não usar o seu nome em vão. E o quarto, guardar o dia do Senhor. Então são esses 4. Não ter outro Deus, não fazer imagem de escultura, não usar o seu nome em vão e guardar o seu dia. Vocês percebem que todos eles são voltados para Deus? Percebe? Então, eu devo ter só Ele como Deus. Olha, devo ver para Ele, para a sua glória. Eu não devo adorar a imagem de escultura, porque isso vai me distrair com relação a Ele. Não devo fazer imagem de escultura para adoração, para o culto. Eu não devo usar o seu nome em vão. Eu devo ter grande honra, respeito pelo nome santíssimo do Senhor. Olha, tem a ver com Ele. E o último, eu devo guardar o dia para quem? Para Ele. Então, esses 4 mandamentos têm a ver com Deus. E os outros mandamentos têm a ver com o próximo. Quantos são? Tem 10, né? Tirar 4 fica o quê? 6. 6 mandamentos têm a ver com o próximo. E aqui é evidente. 5º mandamento, honrar pai e mãe. 6º mandamento, não matar. 7º mandamento, não adulterar. 8º, não furtar. 9º, não dar falso testemunho. E 10º, não cobiçar. Tudo tem a ver com o próximo. Meu pai e minha mãe são meus próximos. Meu próximo tem vida, não tem? Eu tenho que respeitar a vida dele, tenho que honrar a vida dele, proteger a vida dele. Meu próximo tem família, eu tenho que proteger a família dele, não adulterando. Meu próximo, ele tem propriedades, eu tenho que proteger as propriedades dele, não roubando, não furtando. Meu próximo tem um nome, tem uma reputação na sociedade, eu devo proteger a reputação dele. Meu próximo tem coisas, e dentro de mim eu não devo cobiçá-las, eu não devo invejá-lo, eu não devo desejar o que é dele. Tudo tem a ver com o próximo. E o detalhe é o seguinte, irmãos, na medida que eu amo a Deus, eu amo o próximo. Os 10 mandamentos, eles estão unidos num só conceito, na verdade, que se resume nessas frases. Amar a Deus, amar ao próximo. Quando eu amo a Deus, eu amo o próximo. Quando eu amo o próximo verdadeiramente, eu estou amando a Deus. Eu não posso dissociar essas coisas. É impossível eu dizer assim, eu amo a Deus se eu estiver furtando você. Impossível. É impossível eu dizer, eu amo a Deus se eu estiver difamando você. É impossível dizer que amo a Deus, mas se eu de alguma maneira prejudicar a tua vida. É impossível dizer que eu amo a Deus destruindo você, prejudicando você em alguma medida, de alguma forma. O amor a Deus, ele está intimamente ligado ao amor ao próximo e ao benefício ao próximo. Irmãos, se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta, pode fazer, tá? Por favor. Um detalhe importante que eu quero chamar a atenção de vocês, até estudando esse assunto na semana, nesses dias, ontem, né, eu estava lendo, e um dos pastores que eu li, ele comentou alguma coisa muito importante e muito interessante. Os mandamentos de Deus, eles são vida. Vida. O salário do pecado, o que é? A morte. As pessoas acham que os mandamentos de Deus, eles vão... Esse foi interessante
reflexão do pastor, que diz assim, as pessoas acham que o mandamento de Deus vão restringir a minha liberdade. Mas não. É a ausência do mandamento de Deus que restringe a minha liberdade. E ele deu alguns exemplos que eu achei bem interessantes. Vocês aqui, vocês têm grade na casa de vocês? Quem é que tem grade lá na casa? Grade. Cadeado? Você está preso. Por que você está preso? Porque tem gente capaz de te matar e de te roubar. Aí diz assim, se todo mundo cumprisse os mandamentos, a gente podia ficar sem grade, casa aberta. Depois, se todo mundo obedecesse o mandamento, não matar, não roubar, precisava colocar cadeado na casa? Não. Então, os mandamentos, só esse aqui é o princípiozinho que eu queria colocar para os irmãos. Os mandamentos, eles são para a nossa liberdade. Quando nós obedecemos o mandamento, nós somos livres. Nós somos livres do mal. Nós somos livres do pecado. Desobedecer os mandamentos é escravidão. Por que existe terrorismo? Ele cita também isso lá no texto dele, achei interessante. Terrorismo. Eu posso lembrar aqui, por que existem ditaduras? Um governante quer dominar os outros. Por quê? Escravizar as pessoas. Por que existiu escravidão dos negros? Por que essas coisas existem? Porque é falta de aplicar os mandamentos do Senhor. Mas os mandamentos do Senhor não são escravizadores, limitadores, são libertadores. É a vida, irmãos. Irmãos, amar a Deus é um deleite, é uma alegria. O deleite no pecado é por causa das trevas que faz com que as pessoas não percebam que o pecado é escravizador, é feio, é imundo, é degradante, acaba com a vida das pessoas. Mas a obediência, a lei de Deus, ela é boa, ela é santa, ela é justa, ela é maravilhosa, ela é deleitosa. Quando você entende e você ama o Senhor, você começa a perceber. Irmãos, que alegria é poder viver só para Ele e não ter deuses falsos, porque Ele é o Deus verdadeiro, é um deleite. É um deleite não ficar fazendo imagem de escultura, a gente vai estudar tudo isso aí, mas não ficar fazendo imagem de escultura, cultos falsos, mas adorar a Deus como Ele é, como Ele quer ser adorado. É um deleite honrar o nome dEle, não ficar usando o nome dEle com desrespeito, mas honrar o seu nome. Viver de acordo com que o seu nome seja honrado, seja glorificado, glorificar o nome dEle. É um prazer guardar um dia para Ele, não é um peso. É um prazer vir para o culto, ouvir pregação, cantar para Ele. Como é bom ser uma pessoa humilde, que respeita as autoridades, que respeita o pai, respeita a mãe, não é rebelde, não é briguento, não é rebelado. Como isso é vivificante, como existe ordem onde tem autoridade e obediência, não é verdade? Onde tem desobediência, desordem, é bagunça, é morte, é crime, é tudo que não presta. Não precisa nem falar. Como é vivificador ou vivificante, podemos dizer assim, entender o mandamento de não matar, eu trabalhar para a vida do próximo. Como as famílias são abençoadas quando não tem adultério, quando não tem traição, quando se respeita as famílias. Como as pessoas podem ter segurança quando ninguém vem roubar elas. Elas podem ter a sua propriedade, elas têm direito à sua casa, aos seus negócios, ao seu dinheiro, e ninguém vem roubá-las. Como isso é bom e benéfico, como isso dá liberdade para as pessoas. Como é bom quando o meu nome, o seu nome são honrados, não fica aí na boca dos fofoqueiros, não é verdade? Como é coisa boa e útil quando nós não cobiçamos o que é do outro. O que é do outro é do outro. Eu vou buscar o que Deus me der, se Ele me der, quando Ele quiser me dar. E eu vou me conformar, eu vou me contentar com o que é meu. Isso é libertador, porque a inveja mata. Cobiça que é do próximo, eu quero ter o que é do próximo, eu fico olhando, eu quero ter o que é do... Eu fico chateado porque eu não tenho o que ele tem. Mas quando eu entendo, eu me alegro, eu me contento com o que o Senhor me dá, isso é libertador. Não tem nem essa ansiedade de ficar invejando o que é do outro, né? Então, irmãos, é isso, você percebe? Agora, como é que alguém pode pensar que isso aqui é escravizador? Isso aqui é limitador da liberdade?
O contrário que é verdade, eu estou destruindo a minha vida quando eu estou abandonando esses mandamentos. Irmãos, eu vou parar por aqui hoje, tá bom? Eu só vou aqui iniciar a número 100, aí semana que vem, que eu tive que fazer ainda uma introdução da introdução, né? Então, semana que vem a gente continua da pergunta 100, mas eu queria só já abrir um pouquinho a pergunta 100 para os irmãos. Qual é o prefácio dos 10 mandamentos? Eu sou Yahvé, o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Esta é a resposta. E a 101, o que podemos aprender a partir deste prefácio? 3 coisas que nós vamos estudar semana que vem. Primeiro, ele mostra a quem o direito de legislar toda regra pertence, isto é, ao próprio Deus, pois ele diz, eu sou Yahvé. Em segundo lugar, ele diz que é o Deus do seu povo, para que através da promessa de sua generosidade os encorajasse a obedecer. E em terceiro lugar, ele diz que te tirei da terra do Egito, como se ele dissesse, eu sou aquele que me revelei a vocês e lhes concedi todas essas bênçãos, portanto, vocês são obrigados a mostrar gratidão e obediência a mim. Eu vou ainda completar aqui essa leitura do 102, aí nós oramos. Essas coisas nos pertencem? Resposta, sim, porque elas figurativamente incluem e implicam todos os livramentos da igreja. Além disso, esse também foi um tipo de nossa maravilhosa libertação realizada por Cristo. Irmãos, esses mandamentos são para nós. Semana que vem nós vamos estudar um pouquinho a introdução desses mandamentos. O Senhor introduz. Estava até conversando com o irmão Fernando agorinha na nossa classe, né? É que o Evangelho, a vida de santidade, é uma vida de entendimento. Deus não manda você fazer alguma coisa assim, faz e pronto. Deus, ele explica o porquê. E essa explicação está nisso, que ele é Deus. Semana que vem nós vamos estudar. Isso tem a ver conosco, porque no Evangelho, essas coisas todas que aconteceram em Israel, libertação do Egito, tudo isso é tipológico, ou seja, aponta para Jesus, aponta para a libertação que nós experimentamos no Senhor Jesus Cristo. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós percebemos, então, como os mandamentos são para nós e como eles são a nossa vida. Que Deus nos abençoe nesse estudo, tá bom? Vocês têm alguma pergunta? Não? Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado, porque nesta manhã nós temos aqui o privilégio realmente de começar a estudar as 10 palavras do Senhor. Rogamos que o Senhor nos ajude, porque sem a sua ajuda, sem a sua bênção, não vamos poder estudar de forma correta, mas nos instrua, nos dirija pelo Espírito Santo, ilumine, ensine, abra o nosso coração, nos fortaleça, nos edifique, e que nós possamos, por sua graça, por sua bondade, aprender o sentido desses mandamentos e, amando ao Senhor, nos deleitar neles e deleitarmos em cumpri-los cada vez melhor por obra e graça do Espírito Santo. Nos abençoe, Senhor Jesus, e nos ensine também a orar. Na segunda parte, que vamos ensinar a estudar sobre a oração do Senhor. Cada vez mais, oremos conforme a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Teu nome seja louvado em Cristo. Amém. Graças a Deus.